pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso Coruscast, o nosso canal que tem o compromisso de fazer uma educação de qualidade e apresentar para vocês inúmeras possibilidades, tanto de estudos quanto também de carreiras e sobre a vida. Né, Elisa? Nossa, como é bom estar de volta. Estou muito feliz, estava com saudade de fazer podcast. Passou o Enem, né? A gente está voltando agora com outras perspectivas, outras formas da gente conversar, de ocupar o tempo. E vamos lá, estou muito feliz de estar de volta. Por falar em formas de ocupar o tempo, imagino eu que toda a audiência, ou boa parte dela que estava estudando para o Enem, esteve muito ocupado nos últimos meses para estudar, para fazer a prova e principalmente com a mente totalmente focada nisso. E agora, nesse período pós-Enem, que nós também estávamos envolvidos inteiramente com gravações de conteúdo, com aulas e com inúmeras atividades voltadas para a prova, cansamos também um pouco. Nossa! Mas foi o que nós escolhemos para fazer, que é o nosso trabalho de ser professores. Enfim, mas e você que ainda não é um profissional e que fez o Enem para se profissionalizar e entrar nas universidades, nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre essa janela entre o Enem e até você lançar sua nota no SISU, no ProUni também, né, Elisa? É aquela coisa, é uma escolha, né? A gente já falou várias vezes que estar aqui é uma escolha, você estudar para entrar numa universidade é uma escolha, e essas escolhas exigem que você passe por um processo, e muitas vezes esse processo não é confortável, como é o processo da preparação para o Enem, que não é muito legal, não é bom, não é confortável, né? A gente sabe que é um momento difícil, mas é um momento necessário e é um momento que passa como passou. E agora acabou, então é o momento de vocês respirarem, de vocês entenderem que tudo que podia ser feito já foi feito e seguir, né? Esperar saírem os resultados para entender como foi. E é isso, né? Não tem muito mais o que fazer, é confiar no trabalho que foi feito e esperar, aguardar. Imagino eu que todos ficam muito ansiosos para saber qual que vai ser a nota de fato. E principalmente na hora de redação, muita gente estava se preparando para um tema, saiu um outro tema que talvez não estava esperando, mas quem se preparou e estudou estes temáticos conseguiu se preparar para inúmeros temas. E nós temos a certeza que nós tivemos esse trabalho durante esse ano de nos preocupar em trabalhar em inúmeros eixos temáticos com quem estudou conosco. E, enfim, agora o próximo passo é começar a pensar na carreira, na academia. Acredito que todas as pessoas que fazem o Enem, ainda que seja até para teste, mas já está imaginando qual curso que vai fazer. E por vezes as pessoas estão perdidas, né? Se sentem perdidas nesse processo, nessa escolha de curso. Principalmente por conta das habilidades. Muita gente tem inúmeras habilidades visíveis e muitas pessoas acham que não tem muitas habilidades. E não sabem qual a forma de escolher melhor. E é esse período que a gente tem que começar a pensar nisso. Elisa, se você estivesse hoje nessa janela, com a cabeça que você tem hoje, claro, para escolher um curso, o que você faria? Nossa, assim, com a cabeça que eu tenho hoje mesmo, porque a gente estava até conversando hoje mais cedo, quando passa o Enem e vem aquele alívio, parece que é uma descarga que sai de você e você se sente, nossa, acabou, pronto, agora eu não vou fazer mais nada da minha vida. E aí agora que vem um momento mais difícil, né? Porque você tinha planos, tinha vontades e desejos de, eu vou fazer faculdade X na cidade Y, e é isso, esse é o meu plano. Só que nem sempre isso vai acontecer, né? Então, a gente precisa ter um plano A, um plano B, um plano C. Então, com a minha mentalidade de hoje, eu acho que a primeira coisa que eu faria é estudar todas as possibilidades. Muitas vezes, ou a maioria das pessoas já tem um curso, né, em mente. Isso não aconteceu comigo. Quando eu fiz o Enem a primeira vez e eu fui fazer, né, a escolha da faculdade, eu escolhi porque eu queria morar em Diamantina. Então, assim, eu sabia que eu queria fazer letras, eu sabia que eu queria estar
onde eu estou atualmente, mas isso não era claro de uma forma, nossa, eu vou entrar e vou fazer faculdade de letras, porque tinha uma pressão social, enfim. Foi um processo difícil, tanto é que eu fiz 1 ano e meio de engenharia civil. Então, assim, eu passei por momentos também que pode acontecer com muita gente e é legal ressaltar que tá tudo bem se não der certo de primeira. Mas com a mentalidade que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu faria é estudar possibilidades. É entender de todas as formas. Possibilidades financeiras de você se manter fora da cidade, possibilidades se de fato a universidade que você está querendo vai ser possível, porque às vezes você já viu, já teve noção de como foi sua prova, às vezes você não foi tão bem quanto você esperava e você já sabe que não vai alcançar determinada nota. Então é importante também, eu sei que é difícil e é duro a gente falar isso, mas é importante a gente lidar com isso desde agora para evitar frustrações quando o SISU sair e até para a gente conseguir pensar em outras possibilidades já, né? Então, o que eu faria, eu falei isso 3 vezes, é estudar as possibilidades. Eu abriria todas as universidades, estudaria todos os cursos e começaria a fazer uma seleção mesmo. Ah, aqui tem prós, tem contras, aqui é legal, aqui não é. Acho que com certeza eu faria isso. Mirando num curso, ou não. Acredito, se fosse eu escolhendo isso, com a cabeça que eu tenho hoje, obviamente, eu partiria do que eu gosto mais de fazer. Mas com a cabeça que eu tinha há 6 anos atrás, que eu entrei na universidade, eu fiz a mesma coisa. Primeiro, eu idealizava cursos que eram da minha área, da minha habilidade comunicativa, de gostar da sociedade, de gostar das pessoas, de ter fácil interação interpessoal, e cursos como Direito, Letras, também Psicologia, por gostar de comportamento também, eram as minhas opções. Posteriormente, eu olhei a minha realidade. Mas, antes de olhar a minha realidade, por que eu pensava no curso? Porque é muito frustrante a gente entrar em um curso e sair do curso. Isso acontece muito, por inúmeros fatores. Pode ser fatores financeiros e até mesmo pelaquela pressão de você entrar na universidade a qualquer custo e a qualquer preço. E o entrar a qualquer custo, a qualquer preço, na verdade, ele tem custo. Então, uma ideia que eu posso dar sobre pesquisar suas áreas de interesse. Depois nós podemos falar mais. Mas existem 9 habilidades. Então, cada um tem uma habilidade, ou habilidades, inúmeras habilidades, mas que tem uma que sobressai. Por exemplo, a minha habilidade que mais sobressai é a comunicação. Testado e comprovado, não pelo achismo meu. Então, eu optei por fazer cursos, ou curso, né, que tinha a comunicação diretamente ligada. O curso de letras, além de ser o curso de comunicação, o curso de linguagem está totalmente ligado. Então, como é que você consegue fazer isso? Existem formas de você adquirir conhecimento e também de aprender, até mesmo sobre suas habilidades e suas áreas de interesse, e você, antes de entrar na faculdade, pode saber disso. A primeira forma, das 3 formas que eu vou falar, de adquirir esse tipo de conhecimento, que vai fazer sentido para você, a gente tem a leitura, é ler sobre coisas que você já tem interesse, então você vai começar a ler sobre as áreas. Pode até pegar um livro mesmo, de um romance que conte uma história sobre uma área específica, né? Que tem um professor, que tem um médico, que tem um enfermeiro, tem inúmeros livros que a gente consegue achar. A primeira forma é ler. Ler artigo. Vou dar aqui um bizu. Se você ainda não é universitário, nós universitários, nós temos uma fonte de pesquisa que chama, por exemplo, Google Acadêmico. Você pode ir lá e pesquisar assuntos relacionados às suas áreas de interesse e começar já a entrar nesse aspecto. Isso te dá até uma possibilidade de ver quais universidades têm mais afinidade com isso, né? Porque os estudos eles vão estar concentrados em lugares que têm mais afinidade. Então, isso pode até te trazer outros insights. Exatamente. Então, das formas de adquirir conhecimento e pesquisar sobre a área. A primeira é a leitura, que você pode ler sobre isso.
sobre esse assunto que você tem interesse e pesquisar até mesmo na internet e em fontes confiáveis como o Google Acadêmico, Cielo, por exemplo. A segunda forma de você adquirir conhecimento é pela a sua própria experiência. Às vezes você já tem experiência em determinada área e que você só vai aprofundar na universidade. Por exemplo, se você já tem contato com a zona rural, por exemplo, ou com plantações, com plantio, com animais, obviamente você já possivelmente tem uma afinidade com áreas das agrárias. Então você pode escolher zootecnia, pode escolher agronomia, certo? Sim. Medicina veterinária. Então, se você já tem experiência, você já aprendeu muita coisa sobre aquilo. E a terceira forma de conhecimento é a convivência. E a convivência, você pode ir atrás de pessoas que já estão inseridas nessas áreas. Por exemplo, quando eu queria fazer a faculdade já tinha decidido que eu queria curso de humanas e gostaria de saber mais, eu não visitei nenhuma universidade, mas na minha cidade, por exemplo, em Corinto, tinha aberto um escritório de advocacia próximo à minha casa, que era do Tiago de Duino. Talvez ele nem lembre, um abraço para o Tiago. E eu perguntei, Tiago, como é a carreira profissional do direito? Como que é o profissional de direito? Como que ele atua? Ele me passou, me contou sobre a área. Então, essa foi a forma de eu adquirir conhecimento naquele momento, de ter o contato com profissionais da área. Então, a partir do momento que você começa a pesquisar possibilidades, você tem que entrar naquele mundo das suas possibilidades. Primeiramente, é de conhecimento, saber se aquela área faz sentido para você. E segundo momento, é começar a fazer a organização financeira, se a sua cidade não tiver uma universidade, não tiver uma faculdade que vai ter o curso que você queira fazer, e a partir disso começar a se organizar, com tempo, financeiramente, que talvez seja o período que você vai gastar muito mais energia, porque é aquele negócio, será que eu vou ter condições de passar 6 anos, 5 anos, aí é você junto com sua família para fazer isso. Exatamente. E tem uma outra questão também, que acho que é importante ressaltar nesse sentido nesse processo que você está selecionando, que você está estudando, é não esquecer das suas vontades e dos seus desejos. Porque se você tem uma vontade muito genuína de fazer uma coisa e você vai contra, ou pela sociedade, ou por uma força maior dos seus pais, da sua família, você nunca vai ser 100% completo. A gente nunca é 100% completo, mas sempre vai ter aquela beiradinha do e se. Então, nessa hora da universidade, eu acho que a gente precisa tentar eliminar o máximo desses e se's do nosso radar, para que a gente tenha o máximo de possibilidade assertiva na hora de fazer essa mudança, porque é um processo e é um momento muito delicado, porque é uma adaptação surreal, você vai mudar a sua vida completamente. Então, é importante também que você tenha em mente a importância de levar em consideração o que você quer, o que você de fato vai... a gente sempre fala, você vai deitar na cama e vai falar, poxa, eu sou realizado com o que eu faço. Porque, além dos 5, 6 anos de faculdade, você vai precisar exercer aquilo. Claro que existem inúmeras possibilidades de transição de carreira, enfim. Mas são 6 anos que você vai se dedicar ali para uma coisa. Se você não gosta dessa coisa, vai ser muito mais difícil. Então, isso também é uma coisa que precisa ser trabalhada, que eu vejo que muitas pessoas ignoram. Exato. E foi uma coisa que eu ignorei no meu processo. Eu sabia que os meus pais não falariam nada se eu falasse que eu queria fazer letras, mas na minha cabeça essa pressão social existia de uma forma tão surreal que eu não aceitei para mim mesma que eu queria fazer letras quando eu tinha 17 anos. E aí eu fui fazer um curso que eu era totalmente frustrada, né? Eu gostava da área, gostava do curso, mas é aquela coisa. Eu ia formar e eu não seria uma profissional feliz. E talvez eu não seria uma boa profissional, porque eu não estaria me dedicando 100% de forma genuína àquilo. Então também é uma questão que precisa ser muito pensada e levada em conta. Se você, em algum momento, fizer um curso que não está, ou escolher fazer, um curso que não está diretamente relacionado com sua área de interesse, suas áreas de interesse, o que pode acontecer? Nós tivemos um exemplo claro da pandemia. Se você
ou eu, não tive, a gente, além de ter gastado tempo e tempo é dinheiro, então nós gastamos, né, os dois para nos manter aqui, as nossas famílias. O que acontece? A gente teria abandonado o curso porque foi 2 anos. Então, o persistir, a gente tem que pensar até mesmo, nesse meio tempo, se você entrar na universidade federal, você corre o risco de passar por uma greve, por exemplo. E aí, o seu querer passar por esse processo tem que ser muito forte. Além de, talvez, você ter que continuar se mantendo, ou sua família, né? E você precisa passar por esse processo. Mas é um outro serviço, né? É um outro tema. Mas, se você escolher uma coisa que, de fato, você quer, é mais fácil passar por esse contratempo. Mais fácil assim, né? O final de tudo é mais esperançoso. E, nesse tempo que você vai ter para escolher, é de fato para escolher e oxigenar um pouco o cérebro também. O que acontece? Entre novembro e janeiro, são 3 meses basicamente, 2 meses e tanto, né? Se você ficar sofrendo com a pressão, nem pesquisar os cursos, nem pesquisar as possibilidades, você vai. Você vai travar. Então, como é que você vai gerir esse tempo agora? Vai arrumar outras atividades para fazer. Pode ser atividades remuneradas, por exemplo, que se você parou sua vida para estudar, mas se você, vestibulando, estava aí entre os 17 e os 18 anos, você não vai ter problema com a questão trabalhista. Então você pode trabalhar, pode procurar nesse período um trabalho para você ir fazendo. Exercício. Entra na academia, vai correr, vai caminhar, para tirar toda essa pressão. Então vai gerir o tempo dessa forma. Né? O que você acha sobre isso? É importantíssimo, assim. Muitas vezes, quem está focado mesmo em Enem, ou, sei lá, está fazendo vestibular junto com a escola, está 90% do ano focado só naquilo, né? Então, muitas vezes nem sabe o que é sair um final de semana para, sei lá, tomar um suco na praça. Isso acontece demais. Então, é um processo também que precisa ser vivido com cuidado. Porque às vezes você acha que acabou o Enem, acabou tudo e não precisa fazer mais nada. E não é assim. Né? O processo de preparação para o que vem daqui a... Que é pior do que o Enem? Exato. Você paga com a alma? Não tem jeito. Do que vem daí para frente, porque é uma pressão psicológica surreal você decidir o curso, você organizar uma mudança, você saber que do dia para a noite você vai ter que pagar suas contas, mesmo que não seja você que arque financeiramente com elas, mas se você não pagar sua conta de luz, você vai ficar sem luz. A gente não pode massagear também, se é o período pós-Enem, nesse período de preparação, tenha de fato certeza. Porque eu falei brincando aqui, que é pagar com a alma, você paga com a sua vida. Se tempo é dinheiro, tempo é o que move os nossos dias, você vai para um lugar. Se for federal, por exemplo, que a gente fala que federal paga com a vida, filho, filha, nós não podemos mentir para vocês. É difícil mesmo. Sim. Então, o pior de fato está por vir. Se você parou esse ano para estudar afinco, ótimo. Mas vão ser mais 5 anos, 4 anos agora se dedicando à profissionalização. Ou seja, você vai passar por um período de profissionalização para depois entrar no mercado de trabalho e cuidar e devolver para pessoas isso. Então, a responsabilidade é muito maior. Então, quanto maior a sua responsabilidade, maior a cobrança e maior a exigência. Então, se prepare para esse processo também. E quando a gente fala que é pior nesse sentido, porque a faculdade é um período muito gostoso, né? A gente conhece pessoas novas, a gente sai, a gente vai pra balada. É muito bom, é um período gostoso. Mas, ao mesmo tempo, também, se você não cuidar, se você não tiver uma mente preparada antes de entrar na faculdade, de conhecer esse novo mundo que é surreal, porque a maioria das pessoas nem sabe como é, nem imagina, você também se perde. E aí você vai estar lá à toa, né? Isso pode acontecer também. É um preparo que precisa ser psicologicamente, principalmente, muito bem pensado. Assim. Muita gente não pensa nisso e acaba se frustrando e saindo do curso. Exato. Um dos tópicos que nós colocamos para discutir é a organização financeira. Nós já falamos um pouco e preste bem atenção.
nós às vezes, principalmente os adolescentes, nós somos eu não sou mais, né? Muito mais impetuosos, no sentido que eu vou fazer, você está muito na euforia, mas existem cidades e cidades. E a gente precisa de falar disso. Custo de vida de cidade universitária é alto. De capital também é alto. Então, se você está espelhando ou esperando uma vaga na Universidade Federal, geralmente as cidades têm um custo de vida alto, principalmente cidades pequenas, cidades menores, na qual nós vimos, por exemplo, é assim. Então, a organização financeira passa diretamente com o seu desejo e seu sonho. Então, às vezes você tem um sonho e consegue se manter nesse sonho apenas 6 meses. E aí, obviamente, a sua família vai comprar a ideia do seu sonho, do seu objetivo, e vai se desdobrar, mas também tem a possibilidade do ProUni. Certo? Nós estamos na faculdade federal, nós não estamos falando que não é necessário apoiar o ensino universitário, que é muito necessário, mas são possibilidades. Isso passa diretamente com a sua organização financeira, que você talvez vai ingressar na universidade particular, que tem muito mais cidades que tem faculdades particulares, certo? Então as universidades estão polarizadas. Então você precisa de ir para uma cidade bem específica para fazer uma faculdade na Universidade Federal. Existem os pós, os contras, mas depende dessa organização financeira. Ainda é específico. Então, para a gente adiantar esses processos, porque talvez é muito pouco falado sobre isso, né? Então, a gente tem que deixar isso claro para os adolescentes que estão, né, pleiteando vagas nas universidades, que tem inúmeras possibilidades e a organização financeira te faz pensar a longo prazo, saber se você vai conseguir manter esse sonho vivo mesmo. É um aspecto importantíssimo, porque gira em torno de tudo, né? Sua organização financeira. Se você não tiver, você não vai conseguir de fato estar ali. Existem várias possibilidades de assistência dentro das universidades, isso também é muito importante. A gente tem que falar, pode conseguir de início, pode não conseguir. Nós podemos fazer um outro podcast, por exemplo, trazendo uma pessoa para explicar melhor sobre as políticas de permanência na universidade, mas tudo isso você pode ir pesquisando. Então você pode entrar principalmente nos sites das universidades, onde tem todos os seus planos ali. É o ideal a se fazer. Porque às vezes a gente vive muito no mundo das ideias, né? Ah, mas quando eu passar eu vou dar um jeito, vai dar tudo certo. E a hora de você passar está chegando. Então, assim, você precisa ter um plano traçado já, para que isso se torne real ou não. E, por falar de ter um plano traçado que você vai passar, um dos tópicos que nós escolhemos é falar sobre a comparação. Caso você não passe na universidade, na faculdade, no curso que você tem interesse, é bem provável que, no início do ano, inúmeras pessoas estarão com as cabeças raspadas, com os rostos, né, com as caras pintadas. Por quê? Muita gente vai entrar e talvez não vai dar para você entrar. E aí, a comparação nas redes sociais, hoje, principalmente para os adolescentes, é uma coisa muito terrível, que estão com os telefones celulares na mão o tempo inteiro. O que você pode fazer para não se comparar? É pensar que cada um tem seu tempo, ainda que seja muito frustrante. Você ter passado 1 ano estudando, 2 anos estudando, para entrar no curso, a gente vê, por exemplo, medicina, que é a média de 3 anos, salvo engano, a galera estuda talvez 4, 5 para passar, por exemplo. E tem cursos que tem a média menor, mas talvez você não conseguiu passar na universidade que você queria, vai precisar estudar de novo, outro ano. Então, a comparação, nesse momento, vai só te atrapalhar. Se deu, e tem que ter a certeza que você fez o seu melhor durante o ano de preparação, por exemplo. E se você não fez, também tenha essa consciência e melhore para o próximo. Exatamente. Não tem como ficar se enganando, né? Como é que você vai se enganar se poderia ter se doado mais? Então, faça isso no próximo ano. A certeza é que a vida não acaba nesse momento. Nem de você passar e nem de você não passar. Então, ansiedade, comparação, esse tipo de sentimento tem que ficar um pouco de lado e começar um período de amadurecimento, ainda que essa transição de escola
para a universidade exija um amadurecimento, ele é um pouco mais demorado, mas falando, né, nós que somos mais próximos da geração, tente fazer isso mais rápido, porque a faculdade não permite imaturidade, principalmente na questão de mimimi. Ainda que, embora que tenha muito, mas menos mimimi nessa situação, porque se você não passou, você vai estudar mais. Se você passou, agora você vai focar nos seus estudos e continuar a sua carreira e tá pronto, tudo certo. E não é que falar da vida das outras pessoas é fácil, porque esse processo todo mundo já passou. Eu já passei pelo processo de ser reprovado, já passei pelo processo de ser aprovado, já passei pelo processo de entrar na faculdade e o curso desvincular, como foi aqui na faculdade, e eu tenho que mudar de curso. Tudo passa. Enfim, mas não tem como ficar de mimimi. Então já vai pensando nisso aí. Sem comparação, sem muito mimimi e foco no objetivo. É passar, passou. Não é passar, estudar de novo, o Coro está aí, portas abertas para vocês passarem mais uma temporada conosco. Espero que não, quem já estudou que vá, mas se precisar, estamos aqui, portas abertas. No final é tudo tão simples, né? A gente complica tanto. Não é que seja simples o percurso, mas no geral é tão simples, é tão definidinho as etapas que você precisa passar, né? E às vezes a gente complica tanto e sofre tanto à toa. Exatamente. Então, recapitulando, pontos importantes. Entre o Enem e o SISU, dá para fazer muita coisa. Organizar o tempo, organizar as suas finanças, escolher as suas áreas de atuação. Vou de novo falar, leia, pergunte pessoas profissionais. Muitos profissionais estão loucos para falar da sua própria carreira. As pessoas gostam de falar delas mesmas. Então, chega lá, num consultório, procura um fisioterapeuta que você tem interesse na área de fisioterapia. Eu posso te perguntar um pouco sobre a sua área? É bem provável que ele vai te falar um pouco do processo e tal, porque as pessoas gostam de se ajudar também. Então, não tenha medo de abrir esse leque de perguntas. Leia, pergunte sobre a experiência das outras pessoas. E também, se você já tem uma experiência, é bem provável que se você tem uma experiência e goste dela, é uma área de seu interesse. Ah, eu já trabalhei de mecânico na minha adolescência. Poxa, por que então não fazer engenharia mecânica? Exato. Certo? É uma das possibilidades. Ah, eu já ajudei meu pai e meu tio na obra de servente pedreiro. Será que você já não tem ali uma queda para arquitetura, por exemplo, ou até mesmo para engenharia civil? Já pode ser que tenha, se você tem essa habilidade. Então, faça a correlação com com os seus interesses, com os futuros cursos que você pode vir a escolher. Se você não gostar de trabalhar, por exemplo, já trabalhou de administrador de algum negócio junto lá com sua mãe. Ah, sua mãe tem um cachorro quente, você já ajudou ela a administrar. Por que não fazer administração, por exemplo? Certo? Aí, talvez você vai se perder em fazer pedagogia. Então, cada pessoa tem um interesse, tem uma habilidade. Ah, trabalhei com serviço de cuidado, já ajudei a olhar meu avô, a minha avó. Porque talvez você não tenha uma queda por enfermagem? Pode ser que sim. Então, é nesse sentido. Então, esse período é para vocês pensarem em fazer uma escolha assertiva para os seus cursos. E tem uma questão importantíssima. Aprenda a mexer no SISU. Exatamente. Nós vamos fazer... A gente viu muita gente dando de cara na porta com essas mudanças. Então... Exatamente. O SISU agora é só no início do ano. E vai pesquisando isso aí também. Né? Bom, acho que a gente não vai se estender muito nesse podcast de volta, que é um podcast mostrando agora as possibilidades. Nós traremos profissionais para falar das suas áreas. Já vamos nos ajudar vocês com essa questão. E estamos muito felizes de estar de volta aqui com o nosso Chorus Cast. Todo dia a gente muda um pouquinho alguma coisa. Agora nós estamos gravando com a câmera e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e fiquem conosco para os próximos também. Pois é, estou muito feliz. Se tiverem sugestão de tema, do que vocês querem ver aqui nesse processo, sobre o que a gente falou, se ficou alguma dúvida, saibam que pode falar diretamente com a gente. A gente está muito feliz mesmo de voltar. E é isso. Um beijo. Um grande abraço e até mais. Até o próximo. Valeu, galera!